Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde falamos de livros favoritos e por vezes vamos da ficção para a realidade. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tem comigo José Avilés, um renomado chefe de cozinha e empresário português. É considerado uma das maiores referências da gastronomia em Portugal. Começou a sua carreira no restaurante Fortaleza do Guincho, em Cascais. Confere? Já estou aqui a olhar para o Zé? Sim, confere. Olá. Exato. Olá, Zé, já te vou falar. Passou por cozinhas de chefes mundialmente famosos e conceituados. Ganhou notoriedade ao assumir o restaurante Bel Canto, em Lisboa, isto em 2012. Em menos de um ano conquistou uma estrela Michelin. Em 2014, a segunda. Depois, em 2019, o Bel Canto foi incluído na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo e este ano lá se mantém. Além do Bel Canto, mantém uma rede de restaurantes em Lisboa, Cascais, Porto, também no Dubai, com mais uma estrela Michelin, em Macau. Há conceitos variados, como o Encanto, mais uma estrela Michelin, o bairro do Avilés, o minibar, o cantinho do Avilés, enfim, tudo isto com uma forte ligação à cozinha portuguesa contemporânea e está tudo disponível online. É também autor, é apresentador, já foi jurado em programas de televisão, também já esteve na rádio, tem diversas participações em livros de gastronomia. Este currículo não para. Bem-vindo, José Avilés. Obrigado. Estava aqui a comentar e agora a pensar outra vez, a tua voz é mesmo bonita da rádio. Obrigada. Tu agora já podes dizer isso, já não estás na concorrência. Bom, escreveste inúmeros livros de receitas, sendo o mais recente e saído há pouco tempo, A Minha Cozinha Portuguesa, uma viagem pela tradição e modernidade de Portugal. E porque a tua cozinha, fala-me lá neste livro, que antes de já é lindo, parece um azulejo, capa dura, bem bonito, e depois vou deixar na fotografia. Olha, é um projeto que fui convidado pela Planeta Gastro. A editora é Planeta Gastro é um projeto especial de gastronomia que existe em Espanha, onde eles convidam muitos chefes espanhóis de referência e convidam alguns chefes internacionais que eles acham que podem ter impacto no mercado espanhol, e por isso aceitei, muito feliz, para poder mostrar mais da cozinha portuguesa em Espanha, porque curiosamente, apesar de serem nossos vizinhos, não sabem muito de cozinha portuguesa, os espanhóis em geral. A minha, porque a cozinha portuguesa, a tradicional cozinha portuguesa, não é estática, também sofreu e sofre evoluções. É, na verdade, um conjunto de cozinhas regionais, é uma cozinha que tem, ou que muda de receita de família para família, muda as receitas, e por isso isto é, depois dos grandes ensinamentos da Maria de Lourdes Modesto no seu livro Cozinha Tradicional Portuguesa e dos vários anos que tive o privilégio e a sorte de privar com a Maria de Lourdes, isto é um bocadinho o que eu aprendi, é também o que eu comia em pequeno em casa, o que a minha avó cozinhava, o que as minhas tias cozinhavam. Não digo a minha mãe porque não cozinhava. E alguns pratos também que eu fui desenvolvendo com a identidade da cozinha portuguesa, mas já com algumas alterações ou afinações. Não vou dizer afinações, não ficou chateado. Eu tenho aqui uma frase que eu escrevi para resumir o teu livro, que eu obviamente folhei. Foste à tradição, adicionaste ingredientes e fizeste homenagens. Por aí, exatamente. E tens aqui, pois é engraçado, tu falaste da tua avó, porque tens o meu caldo verde, portanto o caldo verde do Zé, mas tens a sopa de feijão da minha avó. É verdade. E curiosamente, nem é a minha avó de sangue, essa sopa de feijão. É da Laura, uma senhora que ajudou também a cuidar de mim desde que eu era pequeno, que era uma grande cozinheira e com quem eu aprendi muitas coisas. E quando eu lhe disse que queria ser cozinheira ou que ia ser cozinheira, ela chorou muito, porque achava que era a pior decisão da minha vida. Para alguém que teve a oportunidade de estudar, que ela não teve, achar que eu passar o resto da minha vida na cozinha, que era uma infelicidade. Ainda por cima, nessa altura que ainda era muito associada a mulheres, não é? Exatamente. E achava que era um trabalho muito duro e que eu devia era para fazer outra coisa que quem estudasse tinha oportunidade, mas hoje em dia, coitada, já morreu, mas ainda teve a oportunidade de ir a alguns dos restaurantes e ficar feliz com o meu sucesso. E de perguntar exatamente isso, ela chegou a acompanhar alguma parte deste caminho. E tu acabas com um ótimo convite neste livro, dizes, é para ser usado para que se manche de azeite e se salpique de vinho, que esteja sempre presente nos almoços de domingo, nos jantares improvisados e no dia-a-dia. É isso. Com um livro para estar nas prateleiras não serve. Não. E acho que hoje em dia as pessoas compram menos livros porque veem na internet e conseguem alcançar várias receitas através do telemóvel, mas o objeto livro, e tu isso saberás bastante melhor do que eu,
É um objeto muito interessante. E um livro de cozinha que tem as receitas e as fotografias das receitas é também algo para folhear, não só na cozinha, mas também na sala, ou estarmos só até à conversa com a família e com os amigos e ir vendo assim de vez em quando. É escolher, até pode ser, ele é tão bonito que até pode ser um livro de mesa, não é? Daqueles Também, que se deixa na. É comprar 2. Aqui o meu conselho é comprar 2. Um para ficar na mesa, para folhear na sala, e outro para a cozinha. Um limpinho, o outro sujo de azeite. Exatamente. Por acaso eu sou muito cuidadosa com os meus livros e os livros de cozinha, os meus efetivamente estão sujos e eu gosto disso, não importa pousar a garrafa de azeite e ficar lá a rodela, não me choca nada. Portanto, a minha cozinha portuguesa, de José Avilés, uma viagem pela tradição e modernidade de Portugal. Agora tenho aqui algumas curiosidades que fui investigar sobre ti porque, pronto, estava acessível e se calhar vou dificultar as minhas próximas perguntas, mas já lá vamos. Então, o que é que eu aqui arranjei de informação? O Zé gosta muito de sopas, sopa de feijão, olha, lá está, caldo verde, bacalhau à brás, adora ver futebol, faz ginásio, queria ser carpinteiro em pequeno. Verdade. E a Laura chegou a saber disso? Sim, mas eu era muito pequeno, eu tinha 5 anos quando tomei essa decisão, e uma decisão séria, porque eu estava mesmo decidido a ser carpinteiro, mas que me passou aos 6 anos, e aos 6 anos comecei a querer ser arquiteto, e formei-me em comunicação empresarial e sou cozinheiro. Por isso, na verdade, algumas das minhas decisões não foram assim tão permanentes. Não, mas porque foram formaturas, não hoje em dia há essa queixa, não é? Temos que decidir demasiado cedo. Mas diz aqui, quem me deu esta informação, que é um arquiteto em potência, que fizeste o desenho todo da vossa casa e fizeste uma maquete de balsa. Eu tive que ir ver o que era balsa, que eu não sabia, assumo a minha ignorância, uma madeira muito fininha, e fizeste a maquete da casa. Verdade. Então ainda há um arquiteto completa, mas ficou para ter uma ideia das volumetrias, que era o que eu queria no terreno. Fantástico, tudo à mão, entretido. No Covid. Pois, tinhas mais tempo. Foi ótimo. E também, sei, por acaso, a Sofia, obviamente falei com a mulher do Zé, mas a Sofia aqui não me disse uma coisa, mas eu lembro há muitos anos que é o típico em casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Que em casa não cozinhas. Isso é um mito, porque eu vou dizer, eu não cozinho porque eu não estou em casa, e por isso quem é que faz o jantar? Eu não faço porque eu só chego às 11 da noite e antes era à 1 da manhã. Mas se alguém cozinha mais ativamente em casa, sou eu, mais para família e amigos, ao domingo, um almoço de domingo, ou às vezes um almoço de sábado, depende das folgas que eu vou tendo. Não cozinho no dia a dia, não. Até porque também chegas a casa, mesmo que chegasse a horas decentes, sim, mereces. Não quer ser uma sopa. Não é? Ovos mexidos e esparguete. Adoras o Robbie Williams, adoras ver os concursos de música tipo America Got Talent. Adoro. Sonho sempre que eu vou lá estar a cantar. É outro sonho teu? Não, nem vou dizer isso, mas não, eu gosto das pessoas que tentam e que conseguem. Gosto também das pessoas que tentam só e não conseguem, porque acho que é preciso ter uma grande coragem para se expor, para aparecer num palco com medo de cair no ridículo e superarem os medos e superarem as expectativas. E esta relação, a vida é toda em relação às expectativas e realidade. E nesses concursos muitas vezes se vê alguém que não se dá nada por ele, por ela, e os jurados estão assim todos com um ar que não vai dar em nada e que depois tem uma voz espetacular e é um cantor ou uma cantora desde que nasceu, mas que ainda não foi descoberto. E eu gosto desses momentos de revelação. E por isso imagino-me também às vezes a revelarem-me de alguma maneira. Tu já te revelaste noutros talentos, mas sem dúvida. Adoras ver apanhados, vês muito reels de apanhados. Pronto, agora, o que é que esta informação toda dificulta? As minhas próximas perguntas, queres tu? Então facilitou, digo exatamente o mesmo. Não, exatamente. Estou já a evitar essa batota. 3 coisas que gostas, 2 que não gostas. Gosto de estar no mar. Ou mais praia, ou mesmo barco. Gosto muito daquele vento quente que se sente às vezes no mar, que aparece às vezes, que apareceu muito este domingo, porque fui para Setúbal e para Troia, e senti isso, que é uma sensação de estarmos mesmo na natureza. Gosto cada vez mais de campo do que de cidade. As cidades drenam-me um bocadinho, já estou aqui também a dizer o que não gosto. As cidades drenam-me um bocadinho, e aquelas cidades que não param 24 horas, eu, mesmo que durma, sinto que não durmo uma noite descansada, porque tenho sempre alguma coisa a acontecer e parece que estou com
uma seringa na veia a tirar-me o sangue, a tirar-me a energia. Não gosto nada de errar, apesar de ter aprendido ao longo da minha vida que os erros que fiz me ajudaram muito a ser melhor. Mas sofro muito quando erro, principalmente quando erro perante outra pessoa, quando sou injusto, quando de alguma maneira falta ao respeito, fico a remoer isso muito tempo. E adoro uma sopa de feijão. Essa é batata, sabia já disso. Só mais uma coisa. Gosto cada vez mais de árvores, flores, plantas. A natureza é uma coisa que me fascina cada vez mais. Isto para fugir ao óbvio dos pratos e da minha profissão. Há uma comida que tu não gostes? Não, acabo por experimentar tudo. Há coisas que eu gosto mais, outras menos. Não gosto muito de muito doce na cozinha salgada. Muitas coisas doces na cozinha salgada, mas se for com o equilíbrio certo da acidez, gosto. Lembro-me mais miúdo, não gostava nada de pepperoni. Uma vez era uma pizza com pepperoni, eu achei horrível. Hoje em dia até gosto, por isso não há assim nada que eu diga que não gosto. Eu vou-te perdoar a natureza como fingi que não disseste campo antes, mas está feito. Sim, mas sabes que o estar no campo ou de facto interessar-me pelas ervas, pelas árvores, eu nisto, quando nós fizemos a casa nossa no Alentejo, além da arquitetura, eu estive muito envolvido em todo o paisagismo, apesar de, obviamente, tanto num como outro, tive ajuda de profissionais. É tal que fizeste a maquete. Tal que fiz a maquete, mas o sentimento de ver um terreno baldio começar-se a transformar num jardim, mas muito autóctone e selvagem, dá-me um prazer imenso, e é mais do que estar no campo, é algo que nos começa a envolver, começa a crescer uma oliveira e um sobreiro que, como está com água, cresce muito mais rápido do que os sobreiros tradicionais, e as diferenças das estações do ano a fazerem-se representar, e por isso é um bocadinho mais, não estou a fazer batata. Compre, sim senhor. Natureza versus campo, está certo. Agora vamos conhecer o José Leitor. Com tantas atividades, tantos cozinhados, tantas empresas para gerir, também obviamente és gestor, quando e onde consegues tu ler? Olha, o José Leitor não existe. Boa tarde, obrigado, vou-me embora. Não, leio muito pouco, e como sabes, ando a negar-te a vinda a este podcast já há um tempo. Mas que eu gosto muito de ti, e acho o podcast muito bonito, achei que deveria vir. Eu não leio muito ficção, apesar de achar que, por exemplo, comparando com viajar, eu viajo muito, 90% em trabalho, mas muito. O ano passado fiz 120 voos, este ano vou reduzir mais ou menos para metade, um bocadinho mais, mas é algo que faz com que eu saiba muitas histórias e aprenda viva muitas histórias, que é um bocadinho os livros. Eu associo muito aos livros de ficção como viagens sem sair mais ou menos do mesmo sítio. A Sofia, minha mulher, lê mais ou menos 50 livros por ano, e por isso tem essas viagens todas e mais algumas quando vai comigo ou quando vai sozinha, e eu penso muito isso e sinto que a leitura pode mesmo salvar pessoas, um bocadinho como eu acho que o exercício físico pode salvar pessoas, porque tudo o que nos faz libertar ajuda-nos a mente, não? O corpo ajuda-nos a mente, o ler também nos faz isso, e por isso cultivo muito esta ideia, pratico pouquíssimo, porque ando sempre a mil. Já li muito mais quando era muito mais novo, desde que há muitos anos entrei nesta profissão. Numa primeira fase agarrava-me só aos livros de cozinha e lia muito, depois os livros de gestão de restaurantes e de cozinha, lia muito, e depois vou tendo assim outros temas técnicos que vou lendo. Hoje em dia interessa muito a economia, interessa muito os mercados financeiros, o trading, escultura, tenho assim várias paixões um bocadinho fora, inteligência artificial, os últimos meses só tenho praticamente lido sobre isso, mas tenho alguns livros que me marcaram, e não só pela qualidade dos escritores, pela qualidade da própria escrita e da história, mas sim pelo conteúdo que de alguma maneira eu me relacionei com ele. E eu acho que isso é um bocadinho como aquela música que fica porque nós ouvimos naquele momento da nossa vida, e os livros também nos fazem isso.
Por isso vou fazer um exercício que espero que me ajudes, de tentar relembrar alguns desses livros. Eu consigo-te dizer os sentimentos que eu tinha quando os li. Mas é o que fica, é o melhor, não é? A história já não... Tenho só assim como se fosse passado noutra vida, mas vamos lá. Mas pronto, lês muita não ficção, mas aqui o Zé trouxe bastante ficção até. Claro que a Bíblia até já a referiste, eu tinha aqui notado, a cozinha tradicional portuguesa da Maria Lourdes Modesto. Vamos então a alguma ficção que te marcou. A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que é assim um livro, é uma reflexão sobre a vida. Ele, lembras-te, é um juiz de meia-idade que tem uma vida normal, é casado, tem uma casa nova, tem o seu emprego e de repente descobre que tem uma doença terminal e há toda aqui uma crise existencialista. Eu acho que, lembro-me bem. E lembras-te que idade tinhas? Eu gosto sempre de imaginar a pessoa na fase de vida. Adulto, adolescente? Adulto, jovem adulto, mas adulto. E pegando aqui um bocadinho no tema que eu acho que é relevante, o meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. E eu pouco tempo depois descobri que a minha mãe estava com esclerose múltipla. E por isso a minha vida é muito marcada pela presença da morte, pela proximidade da morte, pela doença de alguém querido, pela ansiedade dessa doença e o que é que isso trará. E por isso este livro faz-me reviver isso mesmo, que é alguém que começa a questionar tudo o que viveu. Eu lembro-me bem depois de pensar nisto quando cheguei aos meus 36 anos, que foi a idade que o meu pai morreu, e o que é que eu corria até lá a pensar que eu tinha que fazer mais coisas que o meu pai já não conseguiu fazer, e tendo como esse símbolo, essa idade que eu passaria, se sobrevivesse a essa idade, a ser mais velho que o meu pai. E por isso neste livro eu lembro-me dessa angústia de morte, mas ao mesmo tempo essa angústia da vida, se ele teria aproveitado a vida, se a vida teria valido a pena. E eu acho que nós muitas vezes nos passa isso pela cabeça e muitas vezes andamos a viver vidas enganadas, a achar que é a vida certa porque os outros aplaudem, a achar que é a vida certa porque ficamos bem nas fotografias, mas é a vida errada, e por isso este livro fez-me pensar também nessa altura. Eu pensava muito mesmo, muito novo, agora não está melhor, e por isso lembro-me desse sentimento ao ler este livro. Uau, isso é incrível, isso é exatamente o mais importante a tirar deste livro. É um conto longo, um livro pequeno, publicado no século XIX, 1886, então, pelo Tolstói, que tem outros livros, obviamente, muito conhecidos. Esta obra é mesmo considerada uma meditação sobre a morte, o sentido da vida, lá está, e influenciou autores como o Albert Camus e o Philip Roth. Também li o Aujourd'hui Maman est morte, do Albert Camus, que começa assim, que é o estrangeiro. Será que é sobre a morte da mãe? Que ele começa, hoje a mãe morreu. Também me lembro, por acaso, desse livro agora, lembrei. Vês? Vou pôr aqui no descritivo deste episódio. Vamos agora para o mais contemporâneo, mesmo assim, de repente o tempo voa, já foi em 2011, mas Walter Ugumem Mãe com O Filho de Mil Homens. Eu conheci o Walter Hugo mais ou menos nesta altura, e eu tinha acabado de ser pai pela segunda vez, mas 2 filhos muito juntos, um de dezembro de 2009, outro de fevereiro de 2011, passando ou recuando à data de 2009, naquela semana ganhei a primeira estrela Michelin no Tavares. Comprámos uma casa, a casa que por acaso nos mudámos agora há 6 meses dela, eu e a Sofia e os miúdos, e tive um filho. Por isso foi uma semana com muita emoção, ainda num princípio da carreira de gastronomia, da alta cozinha, e num encontro de algumas personalidades portuguesas, jovens portugueses que se estavam a destacar em diferentes áreas. E conheci o Walter Ugumem, gostei muito dele, gostei muito da maneira dele falar, pensar. Comprei este livro e lembro-me que o li no verão. No verão nós fazíamos férias ali uma semaninha no fim de junho com os miúdos no Algarve, as praias ainda completamente vazias, era ótimo, quando eles ainda podiam fazer férias nessa altura, e lembro-me de ter lido este livro e de ter gostado muito. Eu tinha 30 e poucos anos, 30 anos mesmo. Isto era sobre um pescador. Era o Crisóstomo, que era um pescador solitário de 40 anos que se decidiu tornar pai, mas a acolher pessoas marginalizadas. Exatamente. Pela sociedade. E eu pensava muito nisso, que era
o que é de facto ser pai, e sem querer estar a bater na mesma tecla, mas como eu cresci sem pai, eu sempre tive essa preocupação de saber se eu saberia um dia ser pai. Acho que sim, acho que tenho conseguido. Mas tinha muita hesitação, queria muito ser pai, mas tinha muito medo se eu saberia sê-lo. E por isso tem esta também, acho que me agarrei muito a este livro também por causa disso. Foi também das primeiras férias que eu tenho com os dois miúdos, ainda muito pequeninos, ainda na altura dos biberons para o mais novo, das papas para o mais velho. Estão os dois ainda nas cadeirinhas, e por isso eu podia estar num toldo a ler naquelas poucas horas que eles estavam sossegados sem precisar de algum tipo de auxílio. E por isso acho que foi também esse momento da minha vida que este livro, que eu li com outra abertura, e que me ficou muito, também com a sorte, nós a maior parte das vezes não temos a sorte de conhecer o autor, e por isso aqui conhecer o autor e tentar perceber, será que é tudo romance ou que parte deste livro é que é uma fatia do Walter Ugg também? E porque acho que acontece sempre, é inevitável nós fazermos sempre partes de autobiografias também em livros de romance, nem que seja numa página, num sentimento qualquer ou numa reação a alguma coisa. Aqui fala mesmo, o tal Crisóstomo, o pescador que inventa uma família como se o amor fosse sobretudo a vontade de amar. Exatamente. Walter Ugumem, o filho de 1000 homens, o Walter Ugumem, que lançou agora novo livro, ainda antes o Deus na Escuridão, tem aqui também tudo online e com muita obra publicada, e também escreve poesia. Este aqui não está em português, mas é quase bíblico também para quem lê e para quem se interessa por cozinha. O Michael Ruhlman, The Soul of a Chef. Isto é um livro que me marcou muito mesmo. Eu li-o, eu acho que em 2000 ou 2001, nos meus primeiros passos na cozinha, e conta a história de um escritor que vai para dentro de várias cozinhas com grandes chefes americanos. Mas isto não é ficção, pois não? Isto é a história, é ele que faz o... Eu não sei se há uma parte de ficção ou não, mas eu acho que É não ficção. É não ficção. É ele a falar sobre 3 chefes diferentes. Ele faz uma parte eu acho que é no CIA, que é Culinary Institute of America, e depois acompanha vários chefes de cozinha, e eu lembro-me aqui de frases como: um consomé só está bem feito quando se vir uma moeda de 1 cêntimo no fundo, através da transparência do consomé. O que é um consomé? É tipo um caldo, tipo uma canja, mas só a parte do caldo, mas clarificada. E aqui os consomés são clarificados de maneira a que o caldo fique translúcido, mas com todo o sabor. E ele falava disto, que percebia que os grandes chefes, o nível de exigência era este. Esta frase ficou-me para sempre, não sei se é exatamente assim, mas foi o que eu registrei, como a exigência máxima de algo que não pode ter nem as manchas de gordura, nem as impurezas, que não deixe ver esta moeda. E eu lembro-me que este cêntimo ou centavo, ou penny, são moedas escuras normalmente. Sim. Por isso mais difíceis ainda de ver, e por isso tinha que ter essa transparência para conseguir, para dizer-se que estava bom. E além do treino que ele faz, e depois tentar perceber os vários chefes, é um livro muito de emoções também, porque percebe-se a disciplina, a dureza das cozinhas, mas também a paixão obrigatória que tem que se ter para se conseguir ser bem sucedido, a aprendizagem, o crescimento, e eu estava completamente apaixonado por esta leitura, porque estava mesmo naquela fase de querer devorar tudo o que tivesse à minha volta sobre cozinha e sobre cozinheiros, e sabia mesmo muito pouco na altura, então tudo isto era novo para mim, e lembro-me de ter lido isto, e foi uma das razões, e tive a oportunidade já de dizer ao Michael Ruhlman isto. Uau! Foi uma das razões que me fez querer mesmo ser cozinheiro. Voltei a reler o livro mais de 2 vezes nos últimos 20 e tal anos. E sentiste diferença enquanto leitor ao relê-lo? Senti. É recordar, na verdade, um sentimento. Algumas coisas começam a ficar mais básicas para mim, porque já as vivi, já as aprendi, mas acende um bocadinho aquela chama, primeira chama,
que ainda tenho muitas, felizmente, de paixão por esta profissão, mas a primeira é sempre muito diferente, porque se rodeia também de expectativa, medo, porque não se sabe o que é que vai encontrar. E por isso é um livro que me marcou muito, Que maravilha. Isto não é só para os chefes de cozinha. Olha, o meu marido, que não é chefe de cozinha, se bem que quando os amigos vão lá à casa cozinha muito bem, mas depois é um bocado, olha, como tu, mas depois para os filhos durante a semana sou eu. Não, mas isto é um ótimo. livro altamente também inspirador para quem gosta de gastronomia. Tá, mesmo aqui, há aqui gosta uma... de comer e de cozinhar. Ora bem, há aqui uma... Comer também gosto muito. Há aqui uma descrição ótima que é exatamente o que tu disseste. Portanto, ele investiga o que é que faz de alguém um verdadeiro chefe, não só técnica e talento, mas também ética, paixão e alma. É uma leitura essencial para quem admira a gastronomia como arte e vocação. Michael Ruman é um escritor, jornalista e cozinheiro norte-americano e começou como jornalista, lá está, que escreve sobre isto tudo. Este livro que tu falas, ele primeiro acompanha o exigente exame do Certified Master Chef. A segunda parte deste livro foca no chef Michael Symon e o seu restaurante em Cleveland. Exatamente. E a terceira segue o icónico O Thomas Keller. do The French Laundry. Pronto, que vamos é risco, mas para mim são tudo nomes novos, mas não é a minha área. Visitou o Belcanto há uns meses. E gostou? Estou. E viu a moeda em baixo do consumê? Não lhe dei a mostrar. Mas o teu consumê é transparente e delicioso? Normalmente. Eu já conheço a tua cozinha, obviamente. E sou fã. Pronto, Michael Ruman, The Soul of a Chef, a alma do chefe. E este clássico, claro que já chegou a este podcast várias vezes, mas eu gosto sempre de ouvir de diferentes maneiras, não é? O Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Olha, acho que se eu tivesse que escolher só um... Era a minha pergunta final. Responde. Vou responder agora. Eu acho que era este. Eu ri-me tanto. É um livro absolutamente apaixonante, divertido. Fala de amor e desamor e o nervoso por amar e por não ser amado, e família. E é um livro aqui muito com este sangue também latino-americano, que me diverte muito e que são pessoas que eu gosto muito. Em geral tenho muitos amigos pela América Latina, e foi um livro que me marcou muito mesmo. E lembro-me de estar sozinho a ler e rir-me sozinho, e passarem por mim a achar que eu estava maluco, porque ria mesmo às gargalhadas bem sonoras quando estava a ler este livro. Que maravilha! E a Gil, lá está, olha, estás-me a dar um ângulo diferente. Normalmente o que se fala é na história de amor, com certeza, não é? O Florentino que espera 50 anos pela Fermina, que se casa com outro homem, e é uma história de amor também. Sim. Gabriel Garcia Marques. Mas que os pormenores, eu lembro-me não consigo agora citar nenhum, mas lembro dos pormenores, da maneira como ele escreve, muito ilustrativa, e que me fazia imaginar, e eu era completamente transportado para dentro do livro e para dentro desta história de amor sofrido. Mas também a lembrar aqui que às vezes o mais difícil é o melhor, e que nem sempre o que é mais fácil e mais imediato é assim tão bom, e por isso que vale a pena lutar pelas coisas. Sem dúvida, mas espero que no caso das histórias de amor não seja 50 anos. Há 50 anos. Histórias de amor e não só, nos sonhos, não é? Envelhece um bocadinho. O Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Tu falaste agora em rir em voz alta, a rir às gargalhadas, e isso às vezes é mais fácil puxar de um sorriso, não é? E há um livro que eu me lembro que também tem esse efeito, ou pelo menos esteve em mim, e lembro-me que eu cheguei a esse livro porque uma amiga, estávamos de férias juntas, uns amigos, numa casa, alugámos todos juntos, e ela ria às gargalhadas. Vou ter que ler esse livro, não seja qual for, não sei se é o meu género, o que é que estás a ler, pronto. E por acaso é um dos meus autores, eu adoro, alguns dos meus livros favoritos são deste autor, assim aqui que é o Mário Vargas Llosa, que é, e eu já falei aqui em vários livros dele, As Travessuras da Menina Má, A Tia Júlia e o Escrevedor, são dois livros que eu recomendo, e este de rir às gargalhadas, estou a fazer suspense, é O Pantaleão e as Visitadoras. Pronto, fica aqui uma recomendação. Porque as visitadoras, digamos que é um eufemismo para uma profissão a mais antiga do mundo. Lá, e é também dizem, não sei se é. Então, não estávamos cá para confirmar, não é? Mas é também um livro que saca gargalhadas aos berros. Portanto, fica aqui a recomendação. Já não me lembro bem da história. Lá está, também como acontece. Portanto, acho que tenho lá em casa, vou pedir à Sofia para me emprestar. Boa, experimenta e fica aqui a recomendação. Pronto, depois ia perguntar ao dia de hoje, depois desta conversa, se fosses reler um deles, já disseste O Amor nos Tempos de Cólera. Acho que sim, até porque eu gosto de reler, como gosto de rever séries também, gosto de reler, porque não só me fazem viajar para aquele momento que eu gostei tanto, como dá para ter uma nova interpretação depois de eu ter vivido mais. E eu acho que de facto a vida, principalmente quando é muito preenchida,
faz-nos crescer muito, evoluir muito e faz-nos às vezes voltar a opiniões de criança. Quando temos a capacidade de abandonar muitos dos preconceitos, vamos criando conforme vamos crescendo. E por isso o perceber o meu eu na relação com o livro em duas datas muito diferentes, gosto muito de sentir isso. É giro. E às vezes nem é só os preconceitos que vamos ganhando à medida que crescemos, é os que vamos libertando ou perdendo Também. à medida que crescemos. Sabes que eu faço um bocado de cerimónia com os livros e já começo a sentir uma necessidade de, já chega, embora lá sublinhar, mas sou daquelas que, como há pouco disse, né, que cuido muito dos livros, exceto os de cozinha. E que giro que é, e quando se relê, eu não releio muito, porque tenho sempre tanta coisa para ler, claro, ou com este podcast estou tramada, não é? Cada conversa dá-me mais vontade de coisas novas, mas uma coisa que eu acho que deve ser muito giro, no caso, imagina que tu tinhas sublinhado as tuas frases favoritas, ou o que é que te sobressaiu, não é? O que é que te saiu nestes livros, e agora pensares que engraçado, eu sublinhei esta frase e hoje não sublinharia, ou vice-versa, hoje, ao contrário, não é? Hoje sublinharia esta e não sublinhei na altura. Sim, isso deve acontecer imenso mesmo. E tu sublinhas, não? Ficção normalmente não muito, mas já sublinhei. Uma altura da minha vida lia muito poesia e aí sim, porque a certa altura também comecei a escrever e achava que ia escrever muito mais, mas depois não escrevi. Mais uma, não é? Arquiteto, carpinteiro, cantor, se calhar. Que giro. Fiz uma letra, acho que ainda não posso dizer aqui oficialmente. É recente? Não, há muitos anos. Uma letra que virou uma música e que foi agora escolhida para ser parte de uma banda sonora de um filme americano. Uau! Assim, do nada. E não posso entrar em mais pormenores. Porquê? Porque não sei muito bem como é que são os contratos. Porque me mandaram o e-mail, tenho medo de estar aqui a dizer publicamente. Então, não posso falar disso. não, ok, não é recente a música, é recente a notícia. A notícia tem 3 semanas. Uau! Um mês. Quando este podcast sair, tem um bocadinho a mais. Mas então fazemos uma coisa. Será publicar a notícia, portanto irá saber-se. No dia que este podcast sair, eu vou-te perguntar se já se pode saber e se puder, eu vou pôr no descritivo deste episódio. Tá bem. Se não, é ficarem atentos. Ficar atentos. E o Zé há de com certeza comunicar isto. Olha que giros. Parabéns. Obrigado. E não podes dizer também a banda, quem canta, quem toca essa música? Posso. Ok. Foi uma letra que eu escrevi com 18 anos, que oferecia à Cuca Roseta, que tinha na altura 17, se calhar era um bocadinho mais nova do que eu, que passado, se calhar 15, 10 anos, fez um fado com essa letra, musicado pelo Tosé Brito, que é muito meu amigo, e da Cuca, e por isso é um fado que se chama Fado da Vida, que foi há um mês escolhido, basicamente recebi um e-mail a perguntarem se eu cedia por um valor de X os direitos da música para entrar neste filme americano. Está agora em produção e eu achei que era para os apanhados. E depois aceitei. Foi com o Tosé Brito, ele disse, aceita, não sei o quê. Claro! E depois aceitei. E é com a voz da Cuca? Não sei detalhes, não sei, mas à partida acho que sim, quer dizer, a única maneira deles terem ouvido esta música com esta letra foi com a voz da Cuca, não foi contada por mais ninguém, que eu saiba. E aos 18, e posso perguntar sobre o quê? Podes, olha, é muito... Estou conseguindo sacar imenso, estou a adorar. É muito... Não, a música está aí. É sobre a morte de Cristo. Ok. Não estavas à espera agora. Até porque há um miúdo de 18 anos que dá um poema a uma miúda de 17 sobre a morte de Cristo, estava condenada a nunca conseguir nada com essa miúda. Pois não ia sacar a miúda. Não ia nunca sacar a miúda, por isso foi só uma partilha. Eu na altura era mais dedicado à igreja e à religião, mas funciona um bocadinho também como um processo da aceitação da morte do meu pai, que foi uma altura com 17, 18, comecei a escrever muito, e isso foi uma das peças que sobreviveu, das poucas, que o resto escrevia quase tudo em pedaços de papel que iam desaparecendo, mas esta ficou porque tem esta história por trás. Maravilha, olha, boa partilha. E com a Roseta que já cá esteve neste podcast. Olha, só porque foste um ótimo convidado e muito generoso na partilha, e que bom que é conhecer facetas diferentes de pessoas que conhecemos ou que já admiramos, até por outras razões. Adorei a tua faceta, começas por dizer que não és um leitor
ávido, mas és, mesmo não de ficção e outras coisas, não é? Então tenho aqui um livro que até eu estou cheio de vontade de ler, já o tenho também para mim, ainda não consegui, que se chama Manteiga, de Asako Yuzuki. Conheces? Ouvi já, mas não conheço. Pronto, não porque li, não... está a começar a ser falado Sim, e fica sim, logo sim, pronto. sim. Então isto é a cozinheira gourmet, e é ficção, só que é uma ficção disfarçada aqui porque tens receitas, não é? Portanto, a cozinheira gourmet Manako Kaji está detida no centro de detenções de Tóquio, foi condenada pelos assassínios em série de homens de negócios solitários, pronto. Seduziu-os com a comida dela, tarará. Isto captou a nação, a atenção de toda a gente. Há uma jornalista que escreve uma carta a pedir uma receita de guisado de carne. Ela responde-lhe, claro, vaidosa, que quer partilhar a sua comida. Pronto, e depois começa uma relação entre as duas, uma relação de partilha, e de repente dá aqui um desfecho. E isto é inspirado no caso real de uma vigarista e assassina em série que foi condenada, da Kontsaku Killer. Portanto, pronto, este livro baseia-se nisso e dizem muito bem. Espero que seja mais pela parte da cozinha e de que te inspiraste para me dar e não na parte Foi pela parte da cozinha. Não, assassina em série não. Assassina em série. Não, mas acho que por acaso não foi. Gosto muito. Primeiro é muito bonito. É uma capa muito bonita. É. E é igual ao original. Estou a dar a versão portuguesa igual ao original. E eu adoro a cultura japonesa. E um dos filmes mais bonitos que eu vi na minha vida chama-se Uma Pastoria em Tóquio. E por isso, de certeza que vou gostar muito deste Que bom. livro. Muito Boa, obrigado. foi pela cozinha, pela graça, claro. Sabes que eu não sou apaixonada por comida na ótica do utilizador, não do. Mas É os que nós gostamos mais. exatamente, como a maior parte das pessoas. Ainda bem que há pessoas na tua ótica. Mas eu, por exemplo, tenho foi lento a descoberta, mas foi ao ler Murakami. Há muitos anos tive a mania do Murakami e li muitos livros de seguida. E eu não era fã de sushi quando o sushi começou a aparecer em Portugal. Sim. Mais tarde, e lembro-me até na minha primeira gravidez, diziam, como é que fazes com o sushi se eu não gosto de sushi? Depois da segunda gravidez já comia às escondidas da médica. E foi o Murakami, foi a ler Murakami, porque eles faziam, e era completamente um detalhe nos livros dele. Ele descrevia uma receita, assim, em passant. E eu ficava, isto deve ser ótimo. E foi a ler Murakami que me deu vontade de voltar a experimentar sushi. Não, e ainda por cima eles são uns perfeccionistas em tudo o que fazem. E por isso, ao descreverem a cozinha, vira uma obra de arte. E é incrível. E não era o foco dos livros dele, não é? Portanto, este livro espero que tenha mais comida do que assassinos, mas pronto, manteiga. Gosto muito. Muito Olha, obrigado. Obrigada, José, foi um prazer ter-te aqui. Obrigado. Até aqui, sim. Eu vinha. Olha, e vale a pena. Valeu a pena. Obrigado. Obrigada eu e obrigada a quem nos ouve. Para a semana a mais.